Olá, boa noite para vocês que estão acompanhando aqui no meu canal Kleber SFC. Aqui você vai ter as informações do Santos Futebol Clube. E é claro, aqui tem informação e opinião. Antes, vou dar duas opiniões importantes em relação ao atacante Marcos Leonardo, né, que para mim é o outro Judas da Vila Belmiro, e também o Alexandre Matos, que para mim eu não gostei muito da coletiva dele, faltou muito mais coisas que ele poderia esclarecer, ser mais transparente, mas depois vamos, claro, vamos trazer as informações sobre a coletiva de imprensa do Alexandre Matos, né? Marcelo, né? É Alexandre Matos, corrigindo aqui para vocês, tá? Que é o diretor executivo de futebol do Santos Futebol Clube. E também vamos falar também do treino do Santos hoje, que o elenco se reapresentou hoje à tarde no CT Pelé, no comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, e onde que aí, contando com os 3 reforços, com o primeiro dia de treino, eu falo do zagueiro argentino Adonis Frias, né, que veio junto ao Leão do México, comprado junto ao Leão do México. Os jogadores Vitor Hugo, meio-campista emprestado junto ao Flamengo, e também Lautaro Dias, atacante argentino, emprestado junto ao Cruzeiro. Ambos os vínculos se encerram dia 31 de julho de 2026, não até dezembro de 2026, como falei do Vitor Hugo, e também do Lautaro Dias, que é 1 ano, só que não é 1 ano de empréstimo, e sim, são mais ou menos os 10, 11 meses, menos de 1 ano de empréstimo, os atletas que vieram, tanto um emprestado pelo Flamengo, outro emprestado pelo Cruzeiro. Bom, vou dar aqui a minha seguinte opinião. Vamos começar primeiro ao Marcos Leonardo. Uma pergunta. Marcos Leonardo foi campeão de alguma coisa? Ganhou algum título com a camisa do Santos? Resposta: não, é claro. Até agora eu não estou entendendo por que o torcedor santista está tão desesperado, mas tão desesperado de querer contar com o Marcos Leonardo de volta. Pessoal, pelo amor de Deus, Marcos Leonardo, ele prejudicou o time na reta final do Brasileiro. Lembra que ele foi um dos símbolos do rebaixamento do Santos? Junto com o Jean Lucas, o chutachão. Lembra? Jean Lucas, chutachão. Os dois, tanto o Marcos Leonardo quanto o Jean Lucas, chegaram atrasados para o embarque de Curitiba. E dias antes do Santos perder por 3-0 para o Atlético Paranaense, e depois o time acabou sendo derrotado por Fortaleza na Vila Belmiro na última rodada por 2-1, sendo que acabou selando o rebaixamento do Santos Futebol Clube. Graças a quem? A todos os times do Santos, e principalmente um dos culpados é Marcos Leonardo. Marcos Ingrato Leonardo. Por quê? Dizem as informações dos bastidores, embora ninguém vai confirmar, né? Não é eu que estou falando, são os bastidores, e quem trouxe essa informação foi o Fabiano Fará. Na época, disse que o Marcos Leonardo chegou alterado, disse que ele tinha bebido umas cachaça, estava bêbado, para falar a verdade. E no momento que o Santos mais precisava, o jogador pisa na bola. Dizem, né, nos bastidores, que mesmo assim ele viajou, não estava sem condições, viajou para Curitiba, foi de ônibus. Dizem que o Marcos Leonardo brigou com os jogadores, discutiu com o Alexandre Galo, com todo o pessoal, sabe? Eu acho assim, na minha opinião, ele nem deveria ter viajado. Ou seja, tumultuou o ambiente, e onde que isso aí acabou refletindo em campo. E olha no que deu. O Santos perdeu por 3-0 para o Atlético Paranaense, em Curitiba. O jogo foi no domingo. E depois perdeu para o Fortaleza por 2-1. Então, eu acho que jogador como Marcos Leonardo, para mim, não quero que ele volte nunca mais para o Santos Futebol Clube. Quis acertar com o São Paulo, né? Só que se deu mal. Não acertou com o São Paulo. Ele vai ficar no Al Hilal, lá da Arábia Saudita, do Catar, não sei se é Arábia Saudita ou Catar, porque é o país dos sheiks, o pessoal que tem muito dinheiro. Então eu acho que o Marcos Leonardo, para mim, é o outro ingrato da Vila.
que não volte nunca mais ao Santos Futebol Clube. Só posso dizer isso. Que ele siga a vida dele e o Santos Futebol Clube, a instituição Santos Futebol Clube, siga a sua vida também, sem esse jogador ingrato. E eu acho que o Santos, o torcedor tem que parar de ficar querendo de volta um jogador que, para mim, não foi campeão de nada, não ganhou nenhum título. Então eu acho que o torcedor tem que acordar para a vida. Eu acho. Ah, mas contratou Lautaro Dias. Qual o problema contratar Lautaro Dias? A diretoria cometeu um erro de ter vendido o Lucas Meirelles embora, principal ativo do clube. Eu acho que, na minha opinião, a diretoria cometeu um erro grave em vender o Lucas Meirelles, que para mim poderia crescer, evoluir cada vez mais, jogando no Santos, ganhar experiência. E eu acho que foi um erro grave que a diretoria cometeu ao vender o Lucas Meirelles. O David Washington, eu acho que agora, na minha opinião, se precipitou, porque o Santos agora vai precisar de reposição, ainda mais para contratar um centroavante goleador para a posição. Só tem o Tiquinho Soares. Agora vai ter Tiquinho Soares e o Lautaro Dias, que ele é centroavante, né? A posição de origem do Lautaro Dias é centroavante. Então vamos ver como o Vojvoda vai colocar o atleta, se vai colocar como centroavante ou em outra posição. Então vamos aguardar como será o jogador, né, que o Lautaro Dias, como ele vai jogar na equipe do Santos durante o Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, agora falando sobre Alexandre Matos na coletiva de imprensa hoje, na sala de imprensa na Vila Belmiro, ele, para mim, eu acho que ele faltou alguns esclarecimentos. Quais são os esclarecimentos? Falar sobre o porquê a diretoria do Santos demorou para reforçar o elenco, porque antes, quando era o Kleber Xavier, falava que o Santos não precisava de nenhum reforço. Já é um erro. Tem que reforçar o elenco. Ah, mas estamos disputando Série A, o elenco tá lotado, tá cheio. Não, tem que reforçar o elenco, não tem dessa. Tem que contratar pelo menos 4, 5 jogadores para que pelo menos chegue um jogador que chegue pronto para jogar. Eu acho que, e aí, do nada, bateu o desespero na diretoria do Santos e onde caiu foi atrás de contratar jogadores em última hora. Eu acho que faltou essa explicação do Alexandre Matos falar diante da imprensa. Pô, Kleber, mas ele não pode falar para a imprensa, não. Claro que pode, mas não é só para a imprensa esportiva. Então, ele não vai falar só com a imprensa, vai falar com o torcedor santista. O torcedor santista é o principal, ele é o patrimônio do clube. Sem o torcedor, o clube não existe. Então, eu acho que, na minha opinião, pode ser dirigente, presidente, diretor de futebol, diretor de outras funções, até médico do clube, tem que esclarecer o que está acontecendo no clube. Ponto. Sobre o Neymar, deveria falar mais sobre o Neymar, começou a elogiar o Neymar, sobre o caráter dele, que ele é uma pessoa boa, que é isso, aquilo, papapá. Só que não explicou se o Neymar estava lesionado ou não. Ele não, ou se não, pelo menos, se ele não sabe, pelo menos haja uma transparência da atual gestão de pegar, falar assim para o médico, esclarecer, fazer uma coletiva, não, faz uma coletiva lá, esclarecer sobre a situação do Neymar, que agora está tudo bem com ele, está recuperado, mas que sejam francos e claros, que falam a verdade, não mentem para o torcedor, tá bom? Porque eu acho que o torcedor foi muito enganado esse tempo todo. Então, a atual gestão tem que acordar. Tem que acordar, tem que ser mais transparentes, mais claros, mais sinceros, porque acredito que o torcedor ele vai agradecer e muito, não só torcer para o Santos Futebol Clube, mas também saber que tem os profissionais que trabalham lá dentro sejam mais transparentes, coisa que até agora não provaram ser a atual gestão do Santos Futebol Clube. Marcelo Teixeira, para mim, uma total decepção, a diretoria também.
Espero que o Santos se recupere durante nesse Campeonato Brasileiro, nos próximos jogos, próximas 17 rodadas que tem pela frente, que o Santos se recupere, o time dê uma alavancada e consiga as vitórias que precisa, né, durante a competição e brigando para não cair. Então, o ponto é esse. Tá certo? Bom, agora vamos falar sobre da coletiva rapidinho do Alexandre Matos, né, que ele defendeu o Neymar, que ele irá ajudar a seleção na Copa. Disse Alexandre Matos, né, esse foi o argumento de uma das perguntas feitas em relação ao Neymar na coletiva. Eu acho assim que faltou um pouco mais de esclarecimento de outros pontos, né, outros temas importantes que foram abordados na coletiva. E eu acho que o Alexandre Matos ele poderia ter sido mais claro e sincero. Para mim, foi uma coletiva um pouco, eu não vou falar vazia, mas foi uma coletiva que ele esclareceu pouco, mas não o suficiente. Essa é a minha opinião. Porque eu dei a minha opinião sobre o Marcos Leonardo, que para mim é um ingrato da Vila lá, que não volte nunca mais nem ele, nem Soteldo, nem Jean Lucas, nem Lucas Lima, né, que para mim são os Judas, né, da Vila Belmiro, são jogadores, personas não gratas para o torcedor santista, então, e que eles não voltem nunca mais. Agora, voltando ao assunto que eu estava falando sobre o Alexandre Matos, a coletiva de hoje à tarde, aliás, de hoje de manhã na Vila Belmiro, né, então ele faltou muita coisa para ele ter esclarecido para o torcedor santista. Eu acho que, na minha opinião, ele não deveria ter falado muita coisa do Neymar. O Neymar é isso, tem amizade com o pai dele, isso aqui. Não precisava falar isso. Eu acho que ele tinha que falar coisas mais assim, falar coisas mais concretas. Tudo bem, se tem amizade com o Neymar, a relação é boa, ok, beleza. Mas não precisava falar só isso. Precisava falar outras coisas, deveria usar outros argumentos, pelo menos assim, mais esclarecedores, para que o torcedor pudesse já saber o que está acontecendo no clube. Só isso, só que infelizmente a transparência no Santos Futebol Clube não existe. E, então, né, que ele falou sobre a renovação de contrato do jogador que vai até dia 31 de dezembro, que tem compromisso com o clube até 31 de dezembro. E aí perguntaram para ele se Neymar joga ou não contra o Atlético Mineiro dia 14 de setembro. Porque vale lembrar que o Neymar falou que não gosta de jogar em gramado sintético. Aí o Alexandre Matos disse que vai conversar com o Neymar, isso, aquilo. Não que ele deu essa resposta, aí eu pensei assim comigo, falei, vixe, tá enrolando. Tá sabonetando o Alexandre Matos. Ele não quer falar a verdade. Ele não quer saber, ele não quer falar se o Neymar vai jogar ou não, ou se ele quis dizer assim, não, o Neymar vai jogar sim, ele é o ativo do clube, ele tem contrato com o clube, ele tem que jogar sim. Então eu acho que o Neymar, para mim, ele tinha que jogar. Mas o gramado sintético vai lesionar ele. Desculpa, o time já não vai ter Roleiser, que levou o terceiro cartão amarelo no empate contra o Fluminense na Vila Belmiro por 0-0, no último domingo agora. E agora, sem Neymar, o Santos perde muito sem ele. Mas o Santos pode ganhar sem Neymar? Se acaso o Santos não tiver o Neymar não jogar mesmo, pode vencer. Ou não, também. Então pode uma coisa ou outra. Porque o Santos é imprevisível, porque o time agora só joga na dependência do Neymar. Esse que é o maior problema. Torcedor, Kleber, você está exagerando falando isso. Não estou exagerando, estou falando verdade. Sem o Neymar, o Santos é outro time. O elenco parece que sente quando o Neymar não está em campo. Parece que quando o Neymar está em campo, o time parece que se esforça até mais. Então vamos ver, vamos aguardar nas próximas semanas, porque o Santos volta a jogar só dia 14 de setembro, viu? Sem ser agora domingo, feriado nacional de 7 de setembro, dia da independência do Brasil. No outro domingo seguinte, dia 14 de setembro, aí o Santos volta a joga fora de casa contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, na MRV Arena, às 4 horas da tarde. 16 horas
no horário de Brasília. Esse jogo eu acho que terá transmissão da TV Globo, viu? Vamos aguardar, mas eu acredito que esse jogo terá transmissão da TV aberta, Globo e também Sport TV e Premiere. Então vamos aguardar, né, nos próximos dias. Aí, claro, depois vamos confirmar se vai ser transmitido na TV Globo. Ao que tudo indica, eu acho que vai ser sim, dependendo dos horários dos jogos, porque a Globo, o horário nobre da Globo é 4 horas da tarde, 16 horas. Da Record TV, que também detém os direitos do Campeonato Brasileiro, então ela é de uma outra liga que ela acertou, né, os direitos, né, comprou os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, também a Record TV. Então, a Record transmite no domingo às 18h30 e a Globo às 4 horas da tarde, para não ter perigo de brigar pelo Ibope no horário em relação à audiência. Bom, agora vamos falar aqui que o Alexandre Matos, né, que ele fez nessa quarta-feira o balanço da janela de transferências do clube, que contratou 8 jogadores. E ainda durante a entrevista concedida na Vila Belmiro, o dirigente tratou de sair em defesa de Neymar. Olha só, sem abordar o assunto de renovação de contrato, que se encerra no dia 31 de dezembro deste ano de 2025, o diretor do Peixe prevê o retorno do camisa 10 do Peixe para a seleção brasileira e com destaque. Neymar é mais que um atleta, é um filho que o Santos tem, que brilhou no mundo, sempre se preocupou com o Santos. Tenho certeza absoluta de que irá crescer cada vez mais. Como vem crescendo, irá ajudar o Santos, ajudar a seleção na Copa, será o protagonista que sempre foi, declarou, né, o próprio Alexandre Matos. Se o PSG é isso hoje, é graças ao Neymar. Tentaram com vários atletas, Ronaldinho, Cavani, Ibrahimovic, Beckham. Hoje, se está ganhando títulos, é porque o Neymar esteve lá. O tempo irá dizer sobre a renovação de contrato. E se o Neymar tivesse 5 anos de contrato e desejasse sair, ele iria sair. Não adianta ter ansiedade. Tomara que ele siga conosco. É muito importante para nós, acrescentou, né, o próprio Alexandre Matos. E também o discurso sobre o craque foi além da parte técnica. Matos deu um panorama de impacto do jogador no dia a dia do Santos. Ele falou que o Neymar é um dos principais jogadores em atividade no futebol mundial, não só como atleta, mas como homem, humildade, caráter, o pai que ele é. Ele é um exemplo para gerações. É uma pessoa que faz bem à sociedade com a fundação dele. Milhares de crianças são ajudadas a ser os seres humanos cada vez melhores. Neymar é exemplo de tudo. Isso aí concordo. Mas não precisava falar isso, né? O dirigente do Peixe evitou confirmar a presença de Neymar no duelo contra o Atlético Mineiro, no gramado sintético da Arena MRV. A decisão será tomada a partir da reapresentação dessa quarta-feira, né, que o time se reapresentou, né, com ciência da diretoria sobre a opinião do atacante por atuar em campo artificial, ou seja, gramado sintético. Matos não fechou a porta para a chegada de mais reforços. O clube, porém, só pode contratar jogadores livres no mercado, neste momento da temporada. Clube grande, nunca dizemos isso sobre elenco fechado. Não vou negar ou confirmar. Estamos trabalhando. Se alguma coisa fizer sentido dentro do equilíbrio, realidade, dentro da organização técnica, de gestão, sem problema, comentou o próprio Alexandre Matos. Então, sem problemas. Eu acho assim que ele deve, ao invés de falar sobre o Neymar, pessoa, tudo bem, concordo. O Neymar ele é humilde, ele é uma pessoa humilde. Ele gosta do Santos de verdade. Não é à toa que tatuou na coxa, né? Parece que foi na coxa. Tatuou o símbolo do clube. Então ele provou que gosta do clube de verdade, mais do que esses Judas que são ingratos, né? Então ele provou que gosta do Santos de verdade mesmo. Mais do que o Marcos Leonardo, mais do que o Diego Ribas, mais do que o Lucas Judas Lima, mais que o Jean Judas Lima, o Jean Judas Lucas. Olha, difícil, viu? Falar de jogador ingrato é complicado, é difícil. Bom, falando aqui, completando, o dirigente admitiu que o fator Neymar ajudou na janela para atrair atletas. Vitor Hugo, por exemplo, optou por fechar com o Santos pela idolatria ao camisa 10. A presença de Neymar é uma arma para negociações. Todos desejam jogar com ele.
Neymar pai traz credibilidade de agregar valores em patrocínios e tudo. Quem toca é o presidente Marcelo Teixeira. Quem dá direção é o presidente Marcelo Teixeira. O Neymar é mais que um companheiro nosso. Está conosco, nos ajuda, explicou. Falou 2 vezes o Marcelo Teixeira, tudo que faz é o Marcelo Teixeira. Desculpa, com toda a franqueza. Puxa saco, viu? Posso em uma palavra. O Neymar, pai, tenho como um amigo, gosto muito. Vim para o Santos por causa do Marcelo Teixeira, o Marcelinho. Não temo como fugir que a presença do Neymar e Neymar pai é agradável para mim. A responsabilidade pelo que dá certo ou não é do presidente Marcelo Teixeira. O Neymar pai é importante em todos os sentidos também. E o Santos, contratou os laterais Igor Vinícius e Mike nessa janela, os zagueiros Adonis Frias e Alexis Duarte, os meio-campistas William Arão e Vitor Hugo, e os atacantes Cabadeiro e Lautaro Dias. Entre as 17 liberações se encontram a venda de Luca Meireles para o Shakhtar Donetsk, para o Shakhtar, da Ucrânia, e Soteldo para o Fluminense, além do empréstimo de João Paulo ao Bahia e a liberação de nomes como Diego Pituca, Julio Furt e Gil, que dão alívio para a folha salarial. Saíram também Léo Godoy, Diego Borges, Aderlan, Rodrigo Ferreira, Gabriel Veron, David Washington, Kevson, Balão, Ed Carlos, Natan e Zanocelo. Tá bom? Falou. Em relação ao zagueiro Gil, Santos, hoje de forma oficial, o Santos anunciou a rescisão contratual do zagueiro Gil, ou seja, aos 38 anos, Gil encerra a carreira em definitivo, então, aos 38 anos, hein? Então, eu agradeço. Muito obrigado ao Gil, para mim ele honrou a camisa do Santos, respeitou a camisa do Santos, embora o torcedor não queria, mas depois o Gil conquistou o carinho, o coração da torcida do Santos Futebol Clube. A torcida santista sempre gostou do zagueiro Gil, então em 1 ano e meio que ele, claro que foi um dos principais jogadores que ajudou o Santos a voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, disputou a Série B, então só posso, pelo menos, muito obrigado ao Gil, não só em nome da torcida santista, por ele ter, pelo menos, honrado e respeitado a camisa do Santos. Isso aí foi eu acho que não tem nem o que dizer o fator positivo de tudo que ele fez jogando com a camisa do Santos Futebol Clube. Ele que fez história jogando o maior tempo da carreira, jogando no Corinthians, e ele, com certeza, agora no Santos, em 1 ano e meio, ele acabou conquistando o coração da torcida santista, que, claro, que tem um carinho muito grande pelo zagueiro Gil. Então, muito obrigado, Gil, e que com certeza você continue aí firme e forte e consiga ter um outro rumo na sua vida, depois, claro, de pendurar chuteiras. Vamos ver que se ele vai ser técnico, jornalista, ou vai trabalhar uma outra profissão fora do futebol, ainda não sabemos. Mas seja o que ele for escolher em relação ao futuro dele, boa sorte, e ele merece tudo. Ele teve uma carreira privilegiada, conquistou muitos títulos, jogou muito tempo no Corinthians, jogou no Cruzeiro, então ele foi, com certeza, ele foi um jogador importante e teve uma carreira muito, muito brilhante. Então ele foi um baita zagueiro, jogou bem no Corinthians, jogou bem no Santos, no Cruzeiro também, então foi um excelente zagueiro. Então, boa sorte para o Gil e que a vida continue, A vida continue, e ele está na história do Santos Futebol Clube e que com certeza ele vai ter muito sucesso. Bom, vamos agora falar também de outro jogador que eu acho que, na minha opinião, ele deveria ter esclarecido sobre o William Arão. Ele disse que, sobre o William Arão, que ele disse que é um jogador que ele... olha só, Matos confia em recuperação de Arão, porque perguntou sobre até quando ele vai se recuperar, porque há 2 meses ele está fora dos campos e até agora ele não se recuperou. Aí o próprio Alexandre Matos confia em recuperação de Arão, do William Arão, e descarta rescisão contratual, porque perguntaram se haveria a possibilidade dele rescindir o contrato com o Santos. Aí o Alexandre Matos disse que não, que ele disse que vai contar com o jogador,
e diz que o jogador está em recuperação, ele que está com lesão, né, com lesão na panturrilha. Então, e essas lesões de panturrilha é complicada, demora de 1 a 3 meses aproximadamente. 3 meses no máximo assim, é o tempo de recuperação da panturrilha, porque é uma lesão muito complicada, delicada, então é abaixo assim do osso, né, praticamente, né, abaixo do músculo da perna. Então a panturrilha é uma dor muito chata, insuportável. Então, e não é das tarefas, não é uma recuperação rápida igual uma lesão, por exemplo, lesão muscular, por exemplo. Lesão muscular, o tempo é menor. A recuperação ela é mais rápida do que a lesão da panturrilha. Então, embora não seja médico, mas pelo que eu fiquei sabendo sobre o tempo de recuperação, a diferença é que a lesão muscular, a lesão na coxa também, o tempo de recuperação é menor do que a da panturrilha, que é mais complicada. Então, vamos aguardar. Espero que o Ilharão se recupere o mais rápido possível e consiga, pelo menos, arranjar um espaço no meio-campo do Santos. E também, né, vamos falar aqui sobre a reapresentação do elenco. E já falei dos jogadores anunciados, né, que eu falei do Adonis Frias, que aparece ele com a foto nas redes sociais com a camisa branca com o uniforme branco do Santos. E aí viralizou um vídeo dos shorts lá da Santos TV, que ele pegou, cabeceou, aí ele gritando: "Vamos Santo, Bararro, Bararro", não posso falar palavrão aqui. "Vamos Santo, Bararro". Então, entendeu, né? Falou palavrão, mas eu não falei palavrão, falei vamos Santos, Bararro, para não falar palavrão aqui, para o YouTube não bloquear, tá certo? Então veja bem, então o próprio Adonis Frias chegou com vontade e sangue nos olhos, né? Isso aí foi a prova das 36 horas que ele ficou no voo, que foi complicado e ele chegou muito cansado, mas depois, claro, foi conhecido, já está se ambientando com a cidade de Santos e também se ambientando com o elenco do Santos Futebol Clube, que hoje, né, foi a representação do elenco hoje à tarde no CT Rei Pelé. E, claro, com as novidades, né, hoje, no treino de hoje, com o zagueiro argentino Adonis Frias e também o meio-campista Vitor Hugo, que veio de empréstimo junto ao Flamengo, e também o atacante argentino Lautaro Dias, que veio de empréstimo junto ao Cruzeiro. Então, né? Então, agora. E o Alexis Duarte? Alexis Duarte não treinou porque até agora, porque ele está defendendo agora a seleção do Paraguai, que disputa as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Então, o jogador só vai se apresentar ao Santos logo após o término das eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, ele está lá defendendo a seleção do Paraguai, após, claro, dele acabar de ele jogar duas partidas com a seleção paraguaia, e aí ele volta ao Brasil já para se apresentar ao Santos Futebol Clube, né? O Alexis Duarte, o jogador de 25 anos, acertou o contrato de 4 anos com o Santos Futebol Clube, foi comprado junto ao Spartak Moscou da Rússia. Então foi esse jogador então que ele não esteve no treino de hoje à tarde no CT Rei Pelé. Então o jogador ele praticamente ele é jogador do Santos, mas ele vai com certeza acredito que ele vai chegar para ser titular. Eu acho que para mim tanto o Alexis Duarte, o paraguaio, né, o zagueiro paraguaio, e o zagueiro argentino Adonis Frias, para mim, dois zagueiros que chegam para ser titulares, hein? Então, vamos ver como o Vojvoda vai montar o time. Eu acho, na minha opinião, posso estar errado, mas eu acho que o Vojvoda vai escalar 3 zagueiros. Eu imagino assim, Luan Pérez jogando do lado esquerdo, o Adonis Frias centralizado no meio, né? E no lado direito, né, o zagueiro paraguaio Alexis Duarte. Então, eu acho que o desenho tático vai ser esse. Eu acho que vai ser um 3-5-2. Eu acho que o Vojvoda vai treinar o time com esse esquema tático. Então, essa é a minha opinião. Vamos aguardar nos próximos dias. Vamos ver como o Vojvoda vai trabalhar o elenco, porque agora vai ter que ajustar aos poucos
o que me chamou a atenção, que eu acabei de falar no vídeo pós-jogo, que ele conseguiu ajustar a defesa. A defesa não comprometeu e não tomou gols. Isso é um fator positivo. Então dá para perceber então que o Santos pelo menos não sofreu tanto como vinha sofrendo nos jogos anteriores. Então acredito que o próprio Juan Pablo Vojvoda, aos poucos, ele vai ajustar também o meio-campo e o ataque, para que o meio-campo, claro, tenha uma saída rápida de bola, de forma vertical, que vai ser, porque isso aí é importante, você treinar os passes em verticais, de forma vertical, para que pelo menos o time consiga ter uma saída de bola bem rápida, saída de bola rápida e objetiva, que só assim o Santos vai conseguir não só ter um bom desempenho em campo, uma boa performance em campo, e o time vai conseguir também ter mais facilidade para chegar ao gol adversário. Então, acredito que talvez o estudo do Vojvoda vai ser isso. Eu acho que ele vai dar para sentir um possível desenho tático que ele vai pelo menos, que eu acho que ele vai colocar 3 zagueiros e os laterais podem virar alas, tanto o Mike no lado direito quanto o Escobar do lado esquerdo. O Souza também não se surpreenda se ele ganhar a posição também, viu? Porque o Souza o moleque joga muita bola e ele é um jogador que marca, ataca e apoia. Agora o Escobar mais marca do que ataca e também apoia. Então a diferença é essa. Então eu acho que o Santos tem 2 bons laterais, na minha opinião. Então vamos ver o que o Vojvoda vai fazer, vamos ver como ele vai treinar o time. Ele vai, claro, vai fazer vários testes para ver qual será o ideal que ele vai colocar em campo no jogo contra o Atlético Mineiro, tá certo? Então é isso aí. Então hoje, com a novidade dos 3 reforços que treinaram hoje com o restante do elenco, amanhã o elenco volta a treinar novamente. Agora não sabemos se vai ser de manhã ou à tarde de novo. Então o Santos, que agora se prepara para o jogo só daqui uma semana e meia, no jogo contra o Atlético Mineiro, fora de casa, em Belo Horizonte, na MRV Arena, tá certo? Que é o novo estádio do Atlético Mineiro, só que é gramado sintético, né? Gramado, uma grama com grama e terra por baixo. Não é não. É gramado sintético, que é totalmente diferente. Então vamos ver. Então vamos torcer para que o Santos, e talvez, vamos trazer uma informação aqui, que talvez nesse tempo há uma expectativa de que o clube consiga recuperar todos os jogadores. É a expectativa também do Juan Pablo Vojvoda, que está acompanhando, claro, a recuperação dos jogadores que estão no DM, no departamento médico. Então aí, ao que tudo indica, o zagueiro João Basso, que já treinou com o grupo, e o volante William Arão durante o período de pausa. Tudo, claro, esses jogadores podem se recuperar por questão de tempo. Então, claro, vão tentar recuperar depois, não só a lesão, mas também recuperar a parte física. Então essa expectativa, né, do Juan Pablo Vojvoda, talvez, possivelmente, já pensar e já talvez estudar o possível time que ele vai colocar em campo. Agora não sabemos de fato se vai contar sim ou não com o Neymar. Eu acho que o Neymar, na minha opinião, deveria jogar. Mas, Kleber, gramado sintético é o risco dele se lesionar. Engraçado. O Memphis Depay também não gosta de gramado sintético. Ele jogou pelo Corinthians. Por que o Neymar não pode jogar? É a pergunta que fica. Por que o Neymar não pode jogar? Se o Memphis Depay falou que também não gosta de gramado sintético e ele jogou com o Corinthians, por que não pode o Neymar com o Santos? É isso que eu não dá para entender. Porque às vezes as pessoas têm que entender. Tem que entender que eu acho que o Neymar é importante para o Santos. O Neymar não é qualquer jogador, não. Ele é o ídolo da história do Santos. O torcedor tem que lembrar que ele conquistou a Libertadores em 2011, fez um gol decisivo. Depois o outro gol foi marcado por Danilo que hoje está no Flamengo. Não quis voltar para o Santos, tudo bem, vida que segue. Mas ele fez o gol do título do Santos, fez o segundo gol.
Então, ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou 3 paulistas, ganhou uma Recopa, só não ganhou o Mundial, por quê? Porque por uma fatalidade pegou a boa equipe do Barcelona da Espanha. Então, é que eu falo, né? Eu acho que Neymar, para mim, ele não pode ficar de fora. Ele não pode. Ele vai ser muito importante para o time do Santos. Neymar tem que jogar. Ah, mas o gramado sintético, ele pode sofrer lesão muscular, pode sofrer. Para, gente. Para. O Neymar está recuperado. 100% recuperado. A parte física está boa. Ele conseguiu jogar 100 minutos. Acho que 100 minutos, né? 95, 100 minutos no último jogo agora contra o Fluminense. Não sofreu lesão. Pô, se não sofreu contra o Fluminense, jogando com grama normal, grama e terra, ou areia, não sei, pode muito bem jogar no gramado sintético, sim. Então se for assim, então o Neymar não vai jogar contra o Atlético Mineiro, na MRV Arena, que é gramado sintético, é MRV Arena, o estádio Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, que também é gramado sintético, também o Neymar não vai jogar. O Engenhão, o estádio Newton Santos, lá no Rio de Janeiro, é gramado sintético, Neymar também não vai jogar. Neymar tem que parar com esses mimimizinhos, hein? Eu acho que, na minha opinião, o Neymar tem que esclarecer aí uma entrevista, ou alguém aí das comissão técnica, sei lá. Eu acho que o Neymar também poderia esclarecer melhor, né? Falar assim, não, ó, eu falei aquilo, mas, claro, se agora for para ajudar o Santos, eu mudei de ideia, eu vou jogar, eu quero jogar, quero ajudar o Santos a vencer o Atlético Mineiro, ponto. Ó, se o Neymar aparecesse para uma entrevista, esclarecer tudo, seria uma maravilha. O torcedor quer isso, o torcedor quer transparência, quer sinceridade, quer a palavra do jogador. Não palavras dos outros que não vão falar a verdade. Ou vai sabonetar, vai enrolar, não adianta. Então, para mim o Neymar, na minha opinião, tem que jogar contra o Atlético Mineiro. O time já não vai ter o Roleiser, que para mim é um baita desfalque. O Santos vai perder muito sem o Roleiser, viu? Perde muito sem o Roleiser. Ah, mas o Roleiser tá muito mal, não sei o que. Não. Tudo bem que ele tem altos e baixos, é normal. Mas o Roleiser ele é um ótimo jogador. É um jogador que se movimenta, ele dá passes precisos, tem bons passes. É um jogador que, se deixar ele pode finalizar, ele consegue finalizar, se ele jogar na posição que ele sabe jogar. Então acho que ele vai fazer muita falta. E desculpa, sem o Roleiser. Agora, sem o Neymar, o Santos perde muito. Sem o Neymar, principalmente. Porque com o Neymar ainda, o time pode, pelo menos, render algo. Então, torcedor, vamos acordar, né? Acho que vamos aproveitar agora. Vamos aproveitar que o Neymar está no Santos e, sei lá, acho que tem que cobrar mais o Neymar. Tem que haver uma cobrança. Porque agora todo mundo para cobrar o Guilherme é fácil, né? O Guilherme não é aquele craque, isso é verdade, ele não é craque. Mas o cara tá fazendo gol, veio fazendo gols aí, fazendo gols, dando assistências. Então acho que o Guilherme, ele é um excelente jogador. Mas aí vamos ver, então o Santos que agora vai só treinar nos próximos dias, se preparando, visando o jogo contra o Atlético Mineiro, dia 14 de setembro, domingo, às 4 horas da tarde, né? Um jogo muito difícil, então vamos torcer para que consiga o principal objetivo, que é a vitória, e também se afastar de vez da zona do rebaixamento. Então é isso aí, gente. Então informação para vocês aqui, ó. Agora dei minha opinião sobre o Neymar, né? Agora vamos trazer as informações, né, que eu falei. David Washington devolvido ao Chelsea na Inglaterra. O zagueiro Gil, né? O zagueiro Gil que hoje nesta quarta-feira, de forma oficial, rescindiu o contrato com o Santos, ou seja, aos 38 anos, Gil encerra a carreira e, claro, jogando no Santos Futebol Clube. Então, a boa sorte ao Gil e que vida que segue e obrigado por tudo, pelo que ele fez pelo Santos Futebol Clube, porque torcedor tem que ser, nós temos que ser gratos
para jogadores que deram o seu melhor para o clube. E esse jogador que deu o seu melhor foi o Gil. Então, parabéns para ele, né? Nota 1000. O futebol também, não só o futebol, mas também o profissionalismo, o caráter e a humildade que ele tem, né? O zagueiro Gil, que é uma pessoa muito humilde. Então, que Deus abençoe ele e que ele siga o seu caminho e que o Santos siga o seu caminho também. Isso é muito legal. Pelo menos não saiu de... pelo menos não saiu com... Não saiu pelo menos brigado com ninguém. Isso é o mais importante. Não saiu pelas portas dos fundos, né? Saiu pela porta da frente. Isso é o mais importante. Então, parabéns ao Gil, que jogou muito com a camisa do Santos. E também, né, o que eu estava dizendo aqui, falando sobre mais, assim, sobre o Gil, falei sobre o David Washington, que para mim não é o mesmo. Então, o Santos, na minha opinião, se precipitou em liberar, mas não tinha outro jeito. Então, o Santos agora só tem 2 centroavantes, né, 2 atacantes centroavantes, que é o Lautaro Dias e o Tiquinho Soares. Vamos ver se o Santos vai atrás de algum outro centroavante, que agora, só que o Santos vai lembrar que a janela fechou agora, ontem, dia 2 de setembro. Agora o Santos só pode contratar jogadores livres no mercado. Jogadores que não têm contrato com nenhum outro clube em vigência e onde que aí o Santos pode acertar a contratação desse jogador, que pode negociar com esse jogador pelo menos a parte salarial, porque pelo menos não vai gastar nada, não vai pagar multa rescisória por não estar jogando e também com contrato em vigência com o clube em que está jogando. Então, o Santos à procura de jogadores, só que agora livres no mercado. Vamos ver se vai parar por aí, né? Nessas contratações que o Santos fez, que anunciou ontem 4 reforços, ou vai continuar, vai contratar mais 1 ou 2 jogadores agora livres no mercado. Tá certo? Ó, minha gente, sexta-feira eu volto com mais aqui um conteúdo do Santos Futebol Clube, trazendo as informações. E é claro, amanhã vamos estar ligados, acompanhando a seleção brasileira de futebol. O Brasil joga amanhã pelas eliminatórias contra o Chile. E na terça-feira, dia 9, o jogo vai ser às 9h30 da noite, tá? 21h30, transmissão na TV Globo e também no canal Sport TV. E também, na terça-feira, dia 9 de setembro, às 20h30, 8h30 da noite, horário de Brasília, Brasil, Bolívia e Brasil. O Brasil joga contra a Bolívia no estádio Hernán Siles, na cidade de La Paz, na altitude de 3.800 metros de altitude acima do nível do mar. Então, seleção que vai jogar na altitude na terça-feira que vem, logo após esse jogo contra o Chile, no Maracanã, no Rio de Janeiro, tá certo? Então, fiquem ligados amanhã, então vamos acompanhar a seleção brasileira. E agora o Santos, né? O Santos pelo menos não vai fazer o torcedor passar raiva neste fim de semana. Agora, raiva mesmo vai voltar a passar só, não sei se é domingo agora ou no outro. Espero que o Santos consiga vencer e não estresse nenhum torcedor santista e que no lugar de estresse, nervosismo e tristeza, traga alegrias ao torcedor santista e que vem com vitória contra o Atlético Mineiro. Tá certo? Então vou me despedir de você. Sexta-feira eu volto para trazer mais notícias e informações do alvinegro mais famoso do mundo. Só o Santos parou uma guerra com o Rei Pelé e bimundial, o maior time da Terra. Então, esse é o Santos Futebol Clube. Valeu, um forte abraço e até sexta-feira. Tchau!